Bom, tendo em vista que nós discutimos nessas últimas aulas os postulados da mecânica quântica, eu gostaria de discutir esses pontos antes da gente passar para a primeira aplicação, que são sistemas de 2 níveis e spin meio. Isso porque, apesar dos postulados da mecânica quântica nos dizer como nós procedemos, né, ao querer trabalhar com algum problema quântico, alguma descrição de um sistema físico, né, que esteja no regime quântico, a gente ainda não consegue só com os postulados trabalhar em nenhum exemplo ainda. Isso porque os postulados eles servem para qualquer descrição quântica na física. E a gente precisa falar para a matemática se a gente está trabalhando com partículas de spin meio, se a gente está querendo resolver o átomo de hidrogênio, se a gente está querendo falar de momento angular, né, se a gente está querendo falar de oscilador harmônico. A gente precisa falar para a matemática qual problema nós estamos resolvendo. E só os postulados não nos falam isso. Os postulados nos dizem como é que é o ferramental básico para tratar na quântica, mas ela não nos diz como caracterizar o nosso sistema físico. Quem vai dizer isso é a primeira quantização, então é um resultado que eu gostaria de discutir antes de passar para as aplicações, porque é a primeira quantização que vai nos permitir falar para o nosso problema, para a matemática, que nós estamos resolvendo ou partículas de spin meio, ou oscilador harmônico, e aí a gente consegue realmente entender como nós descrevemos sistemas físicos, né, no regime quântico. Além disso, tem essas outras propriedades que são importantes. A primeira que eu gostaria de discutir de fases globais, né, que vão ser importantes, né, facilitam muitos problemas e nos passam uma intuição bem interessante, né, que a gente já tinha da mecânica clássica. Eu vou querer discutir com vocês também a respeito, né, sobre os valores médios desse teorema de Ehrenfest. Esse teorema é interessante porque ele é uma das formas que a gente tem de obter o limite clássico de uma teoria quântica. Né? É claro, o teorema de Ehrenfest não serve para tudo, mas ele nos dá uma pista, né, de como nós interpretamos o limite clássico na mecânica quântica. Eu vou querer trabalhar também um pouquinho sobre os pares de posição, porque provavelmente você, antes de ter visto essas aulas, deve ter tido o mínimo de contato com a parte de mecânica quântica ondulatória, né, só em termos de função de onda. Então eu gostaria de discutir como é que a gente faz para comunicar esse formalismo matricial, né, com o formalismo de funções de onda, né, como é que sai a equação de Schrödinger em espaço de posição, como é que são os operadores lá dentro e por aí vai, né, para que a gente para que fique claro que não são coisas distintas. E também as relações de incerteza, que historicamente foram primeiro postuladas, mas depois de todo esse formalismo a gente consegue deduzir as relações de incerteza. E elas vêm de uma propriedade bem interessante, né, que é a respeito de que as grandezas físicas passam a ser operadores, e que operadores eles não necessariamente comutam. Né? Então eu vou discutir ele a partir de uma das observações que eu vou fazer da primeira quantização, quando eu introduzir o comutador. Né? Mas enfim, isso eu vou discutindo ao longo dessa aula, que eu vou tratar desses 5 tópicos nessa ordem que estão aqui. Ok? Então primeiro vamos começar falando de fases globais. Só para definir de forma mais estratégica, se você não estiver muito acostumado com o termo, o que eu chamo de uma fase é basicamente uma exponencial com argumento imaginário. Qualquer coisa do tipo exponencial de iθ é uma fase. Por que a gente diz isso? Né? Por que a gente dá o nome de fase? Quando a gente vai representar qualquer número complexo, né, no plano complexo, em que a direção vertical elas são os números imaginários e a direção horizontal são os números reais, qualquer número no plano complexo pode ser representado, né, com uma setinha, que provavelmente você já deve ter visto a parte ondulatória, né, a parte de ótica e tudo. Mesma ideia dos fasores, né? E a ideia é, se você tem 2 vetores, se você tem 2 números complexos que o módulo é igual, ou seja, eles estão à mesma distância do centro, né? Então imagina esses 2 caras, tem o mesmo tamanho, né? Eles estão à mesma distância da origem aqui do plano complexo. A diferença de um para o outro é simplesmente uma exponencial imaginária que está multiplicando. Então você multiplicar por uma exponencial imaginária significa, no plano complexo, que você está rodando, você está mudando aonde o vetor começa. E isso a gente dá o nome de fase. Então vamos lá, qual que é a ideia desse tópico? Por que eu estou querendo tratar ele? A ideia é o seguinte, quando a gente foi falar dos postulados, uma coisa que tem que ficar claro dos postulados é que, ok, o psi é o nosso estado físico, ele que nos diz quem é o nosso sistema, ele é a propriedade básica do nosso sistema, né? Com ele a gente consegue falar todas as probabilidades, todas as características do nosso sistema são dados pelo psi. E uma coisa que é importante ficar claro, né, a respeito dos postulados é que em nenhum momento dos postulados a gente fala que o psi em si ele não está relacionado a nenhuma interpretação física. Se vocês forem reparar aonde o psi aparece fisicamente, o psi sempre está aparecendo dentro de um produto escalar com o módulo ao quadrado. Então como é que a gente usava o psi? A gente usava o psi porque para falar de alguma probabilidade, por exemplo, de se obter um alto estado A,
A gente tem que fazer módulo ao quadrado do A produto escalar com psi ao quadrado. Se vocês forem ver nos postulados, o psi, toda vez que a gente for extrair alguma informação observável, ele sempre é acompanhado de um produto escalar e de um módulo ao quadrado. Sempre. Você nunca vai ter uma interpretação do psi que não seja depois de fazer um produto escalar e um módulo ao quadrado. E o que isso é importante para a gente? O que é importante é que é o seguinte, uma fase, uma exponencial imaginária, a gente sabe que ela tem módulo 1. Né? Se a gente for tirar o módulo ao quadrado de uma exponencial imaginária, claro, qual que é a definição do módulo ao quadrado? A definição é o número vezes o seu complexo conjugado, que no caso é trocar i por menos i. E isso daqui é exatamente 1. Ou seja, toda fase ela tem módulo 1. Por isso que quando você multiplica um número complexo por uma fase, você só gira ele no plano complexo e você não muda o tamanho da seta. Como esse cara daqui, como uma fase ela tem módulo 1, significa que qualquer vez que tiver um módulo ao quadrado, né, que envolva o psi, eu sempre posso multiplicar esse módulo ao quadrado, eu sempre posso colocar uma exponencial imaginária ali no meio que não altera o resultado. Porque módulo ao quadrado da multiplicação é a multiplicação dos módulos ao quadrado. Então, isso aqui vai ser módulo de exponencial imaginária ao quadrado vezes módulo de A com psi ao quadrado. E esse cara daqui é igual a 1. Então, significa que eu posso acrescentar essa fase o tempo inteiro. Agora, obviamente, acrescentando essa fase ou não, o autoestado do meu sistema, que eu estou medindo o alto valor, ele não muda. O autoestado A vai continuar sendo autoestado A. Então, eu posso colocar uma exponencial sem mudar a probabilidade, ou seja, sem mudar o que a gente realmente mede, interpretando que esse cara, na verdade, faz parte do psi. O que eu estou querendo dizer? Se para qualquer estado psi que você pegue, você transforme ele, você multiplique ele por uma exponencial imaginária na frente, necessariamente esse estado vai te passar todas as probabilidades e todas as medições possíveis vão ser idênticas a se você não tivesse colocado a exponencial. Ou seja, uma fase global. O que significa uma fase global? Uma fase que multiplica o estado inteiro. Fases globais não modificam o estado. Porque o nosso estado físico sempre, as informações observáveis dele sempre estão acompanhadas em módulos ao quadrado. Agora, imagina, é importante que a fase seja global. Por quê? Se eu tenho psi, que é, por exemplo, estado 1 mais o estado 2. Se eu chego e multiplico só o estado 1 por iθ, evidentemente, esse resultado daqui, esse estado, vai ser diferente do que se eu tirasse essa exponencial. Para o resultado ser o mesmo, a exponencial tem que multiplicar o estado todo, tem que ser uma fase global. Porque quando ela multiplica o estado inteiro, eu posso fatorar ele na hora do módulo ao quadrado e interpretar dessa forma. Então, toda vez, sem exceção, que você tiver um estado físico, você pode multiplicá-lo por qualquer exponencial imaginária que você não modifica o estado. Dois estados descrevem o mesmo sistema físico, né, a menos de uma fase global. E essa fase global, ela inclusive leva para a quântica uma informação que a gente já tem da mecânica clássica que eu gostaria de discutir aqui com vocês. Uma coisa que eu não sei se vocês se lembram, né, se recordam, mas na mecânica clássica, quando a gente fala de energia, o valor da energia em si, ele não faz diferença para a física. Se eu tenho dois sistemas, um com energia E1 e outro com energia E2, o valor da energia deles, o valor específico, não faz diferença. O que faz diferença fisicamente é a subtração, é a diferença entre eles. Então, na mecânica clássica, a gente já sabe, da mecânica clássica, que as diferenças de energia que são relevantes. De onde é que sai esse resultado? Sai esse resultado quando a gente tem que... Qualquer energia, ela assim, eu estou falando do ponto de vista mecânico, ok? Mas você pode generalizar para qualquer outro tipo. Toda energia sempre pode ser escrita como uma energia cinética, mas uma energia potencial. A energia potencial ela é definida de forma que as derivadas da energia potencial te passam as forças do seu sistema. Como a energia potencial, então, é definida como o gradiente dela menos o gradiente dela é igual à força que atua no sistema, que gera aquela energia potencial, a gente pode somar qualquer constante para essa energia potencial, porque na hora de ser derivada vai dar zero. Daí que vem a noção de que não interessa as energias na mecânica, o que interessa é só a diferença entre elas. Por que a fase global nos passa essa mesma noção na quântica? Imagina que eu tenho dois autoestados, o E1 e o E2, que o E1 tem energia E1 e que o E2 tem energia E2. Dado esses caras, imagina que meu psi, no instante inicial, ele valha estado 1
mais estado 2. Pela equação de Schrödinger, né, como esses caras são autoestados do Hamiltoniano, a gente sabe que se eu quiser saber qual que é o psi em qualquer instante do tempo, eu vou multiplicar uma exponencial de menos i é 1t sobre h barra vezes o estado 1, mais exponencial de menos i é 2t sobre h barra estado 2. Quando a gente escreve o estado assim, pode dar a impressão que as energias fazem diferença. Porque olha só, aqui tem só energia, e aqui também tem só energia, e não a subtração delas. Porém, a gente viu que um estado ele é sempre o mesmo a menos de uma fase global. Então o que eu posso fazer? Eu posso reescrever esse sistema colocando essa exponencial daqui do E2 em evidência, ou essa exponencial do E1. Eu vou colocar do E1 como exemplo. Então imagina que eu vou colocar nesse estado essa exponencial, essa fase em evidência. Então quando eu for colocar essa fase em evidência, aqui vai aparecer 1, e aqui vai aparecer essa exponencial vezes essa exponencial com sinal positivo, que eu posso agrupá-las como menos i é 2 menos E1 vezes t sobre h barra vezes o estado 2. Reparem que aqui eu não fiz nada, eu só coloquei em evidência, eu não mudei nada aqui. Agora, esse cara daqui é o meu estado. E percebam que nesse meu estado todo existe uma fase global. Essa exponencial imaginária está multiplicando todo o estado. Então significa que eu colocar essa fase imaginária ou não dá na mesma. Eu posso retirá-la daqui porque não faz diferença. O meu estado é o mesmo a menos de fases globais. Então, o meu psi ele pode ser evoluído no tempo, ele pode ser tanto esse estado, que é uma opção, mas eu também posso escrever meu psi desse jeito. Exponencial de menos i é 2 menos E1 vezes o tempo sobre h barra vezes o estado 2. E agora reparem, aonde aparece a energia, aparece a subtração delas. Ou seja, essa propriedade de fase global ela pode também ser interpretada como, né, uma manifestação da propriedade da mecânica clássica de que as energias não têm significado físico, e sim suas diferenças que têm significado físico. Então reparem que, fatorando, né, as exponenciais que aparecem em alguns estados, em algum estado qualquer, você vai ver que só vão aparecer diferenças de energia. Então, ou seja, na mecânica quântica a mesma coisa. O valor da energia em si não faz diferença. O que faz diferença é a diferença entre os valores de energia. Tendo isso em mente, vamos agora para o segundo tópico que eu gostaria de abordar, que é o tópico da primeira quantização. A primeira quantização nada mais é do que o processo, né, que a gente fala para a quântica qual o sistema que a gente está resolvendo. Para poder falar da primeira quantização, uma das operações que vão ser relevantes, né, a gente tratar aqui e que eu vou introduzi-las previamente é a operação do comutador. Então, antes da gente falar sobre primeira quantização, a gente tem que falar o que é esse comutador. Isso porque ele vai aparecer em diversos contextos. Ele é importantíssimo para caracterizar as nossas grandezas físicas e, além disso, ele nos passa exatamente as relações de incerteza, né, e ele traz muita intuição sobre os postulados da quântica, sobre o comportamento quântico dos sistemas. O que é o comutador? O comutador é uma operação que nós fazemos com dois operadores. Então, o comutador é basicamente o seguinte. Imagina que eu tenho um operador A e eu tenho um operador B. Eu defino o comutador, que é um colchete, de A com B, como sendo AB menos BA. Ou seja, a gente sabe que operadores não comutam de forma geral. Eles podem comutar, mas de forma geral eles não comutam. Então o comutador de dois operadores nada mais é do que uma medida de quanto esses operadores não comutam. Por que isso vai fazer diferença? Isso vai fazer diferença pelo seguinte. A gente viu, né, nos postulados que as grandezas físicas de um sistema elas são descritas por operadores. Então, se a gente tratava de momento linear na mecânica clássica, a gente vai ter um operador de momento na mecânica quântica. Se a gente falava de posição na mecânica clássica, a gente vai ter um operador de posição. Se a gente falava de momento angular na mecânica clássica, a gente vai ter um operador de momento angular e por aí vai. E esses operadores, eles não comutam entre si, necessariamente. Exatamente porque eles são operadores. Se eu tenho a grandeza clássica momento e a posição momento, é óbvio que elas comutam, porque posição e momento na mecânica clássica são números. Então eu posso inverter a ordem, certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Porém, para operadores não têm essa propriedade. O comutador vai nos permitir caracterizar o que é um operador de momento. Porque um operador de momento ele tem uma relação de comutação específica.
As relações de comutação vão nos permitir também saber qual que é o operador de posição, operador de momento angular, porque o que caracteriza um operador de momento angular, posição, energia, qualquer um desses operadores, uma das coisas que os caracteriza são os comutadores. São como eles não comutam com outros operadores físicos. Então vai ser importante a gente falar por conta disso. Esse computador vai aparecer na primeira quantização, eu vou explicar por quê, mas antes eu vou só listar aqui algumas propriedades do computador que vão ser muito úteis no desenrolar, né, de toda a construção de uma mecânica quântica. Então a primeira coisa de tudo é o seguinte: o comutador ele é uma operação, né, através dessa definição a gente consegue tirar essas propriedades que eu vou falar, mas primeiro de tudo, ele é um operador, né, ele é uma operação que pega dois operadores e retorna outro, que é linear. Ou seja, se eu tenho aqui A mais B, né, aqui vamos supor que eu tenho o operador C também. Se eu tenho A mais B comutador com C, isso aqui vai ser comutador de A com C mais comutador de B com C. Todas as propriedades que eu vou colocar aqui, né, são facilmente demonstráveis com essa parte daqui, né, com essa definição. Por razões óbvias, comutador de A com B é igual a menos o comutador de B com A, né, porque ele é antissimétrico aqui, né, isso é evidente aqui da definição. Ele também vai obedecer essa propriedade daqui, que vai ser muito útil para a gente. Né? Imagina que eu tenho um produto, você quer saber como é o comutador de um operador, que é o produto de 2 com o terceiro. Isso aqui é A comutador de B com C mais comutador de A com C vezes o B. Ou seja, você repete, né? Se aqui tem A e B, você vai ter um computador com B, você vai ter um computador com A. Como o A apareceu na esquerda, ele aparece na esquerda do computador. Como o B apareceu à direita, ele vai aparecer à direita desse outro computador. Existe uma outra propriedade que eu não vou enunciar aqui, porque para a gente ela não vai ser relevante, mas é muito importante, que chama identidade de Jacobi. Mas não vou enunciar, porque ela é grande e não vai ser útil para a gente nesse momento. Então, não acho que faz sentido eu aumentar aqui a quantidade de informação. Bom, então vamos falar sobre o que é a primeira quantização de fato. Pois bem, se a gente pega a mecânica quântica, a gente precisa necessariamente, para saber a evolução de um sistema físico e qualquer coisa, a gente precisa da equação de Schrödinger, né, que é basicamente, né, como é a evolução temporal do nosso sistema. Então a equação de Schrödinger, o que ela te diz é, dado o hamiltoniano, o seu sistema físico ele evolui dado essa equação. O que fica claro daqui, né, é que eu preciso então saber quem que é a matriz, né, saber quem que é o operador hamiltoniano. Sem o hamiltoniano eu não consigo resolver nada de mecânica quântica, eu preciso dele. Então, o que a gente faz é um processo de primeira quantização. No formalismo hamiltoniano, a função hamiltoniana, né, porque na mecânica clássica isso não é um operador, é uma função, a hamiltoniana ela é a energia do nosso sistema. Então, a hamiltoniana vai ser a energia. Então, por exemplo, quando você quer descrever o hamiltoniano de uma partícula livre, ela vai ser P ao quadrado sobre 2m, porque isso aqui é só energia cinética de uma partícula livre. Se você quiser descrever de um oscilador harmônico, é energia cinética mais energia potencial, né, que é mω2 sobre 2 vezes x quadrado, e por aí vai. Você tem as energias de cada sistema físico. Né? Então, olha lá, o que é a primeira quantização? Ela nos diz é basicamente o seguinte: para descrever um sistema quântico, nós vamos pegar o hamiltoniano clássico, né, que é uma função, vamos transformá-lo em operadores e vamos fazer a mesma coisa com todas as grandezas físicas que estão aqui no meio. Ou seja, se eu quero descrever um oscilador harmônico quântico e eu sei que essa é a energia do meu oscilador harmônico clássico, então significa que o hamiltoniano quântico vai ser igual ao hamiltoniano clássico, trocando as grandezas físicas pelos operadores. Ou seja, aqui onde era o momento vai ser agora o operador de momento. Onde era a posição vai ser agora o operador de posição. Certo? Então, basicamente, a primeira quantização nos diz que a gente vai simplesmente pegar a energia clássica e para todas as grandezas físicas que estiverem envolvidas no hamiltoniano, a gente vai associá-las, a gente vai transformá-las nos operadores. Então, apareceu momento angular, vai ser operador momento angular. Apareceu posição, vai ser operador posição. Apareceu momento, vai ser operador momento. Tudo dessa forma. Então é assim que a gente fala para a quântica qual que é o sistema que a gente está descrevendo. Se eu estou descrevendo um oscilador harmônico quântico, eu vou usar a equação de Schrödinger e no lugar da hamiltoniana, quem que vai ser a hamiltoniana? Vai ser a mesma hamiltoniana clássica, só que agora com os operadores físicos. Essa então é a primeira parte da primeira quantização, que consiste basicamente em falar qual que vai ser o nosso operador hamiltoniano. Antes de discutir a segunda parte da primeira quantização,
que ela diz respeito às relações de comutação entre esses operadores, né, que também vai ter uma motivação dado o formalismo hamiltoniano, é importante a gente lembrar o seguinte: se vocês forem reparar aqui, os operadores que aparecem, diversas vezes aparecem operadores multiplicados. Aqui no caso, momento por ele mesmo e posição por ela mesma. Aí uma coisa que é importante a gente discutir no processo de primeira quantização é o seguinte: imagine que minha hamiltoniana, por alguma razão, fosse momento vezes posição, a minha hamiltoniana clássica, ok? Como é que seria o pensamento, então, se eu quero descrever um sistema quântico? O pensamento seria: eu vou promover esses caras a operadores. Então a minha função hamiltoniana vira operador hamiltoniano, e agora o momento clássico e a posição clássica vão virar os operadores de momento e o operador de posição. Porém, aqui existe uma ambiguidade, porque olha só, classicamente falando, escrever P vezes X ou escrever X vezes P é a mesma coisa, eles são números. Então, quando eu vou escrever a hamiltoniana, como é que vai ser? Vai ser P vezes X ou vai ser X vezes P? Existem essas duas possibilidades. E, a princípio, elas são diferentes, porque operadores não necessariamente comutam. Então, atrelado ao fato de que a gente vai pegar a hamiltoniana clássica e modificar as grandezas físicas pelos seus respectivos operadores, a primeira quantização também, nessa primeira parte, vai nos falar que, olha, toda vez que você tiver multiplicação de grandezas físicas diferentes, como nesse caso, posição vezes momento, o que a gente vai acabar fazendo é o seguinte: no processo de quantização, a gente tem que colocar todas as permutações possíveis desses caras. Ou seja, o nosso hamiltoniano quântico, na verdade, ele seria H vai ser igual a Px mais XP dividido por 2. Ou seja, a gente tem que escrever todas as combinações possíveis, porque todas elas juntas corresponderiam, né, de forma mais fidedigna a esse caso aqui clássico. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um hamiltoniano clássico que ele seja uma certa, por exemplo, momento vezes momento angular vezes posição. Por alguma razão ele seja dessa forma. Pelo processo da primeira quantização, eu estou falando isso para ser o mais geral possível, né? O nosso hamiltoniano quântico ele vai ser o quê? PLX, que é a primeira combinação, mais PXL, que é outra combinação, mais... Aqui nós temos 6, né? E de fato nós temos 6 possíveis, isso tudo dividido por 6. Ok? Vezes 1/6. Ou seja, toda vez que a gente tiver multiplicação de grandezas aqui, a gente tem que fazer essas permutações. Aí você pode se perguntar, mas por que no P você simplesmente colocou P ao quadrado sobre 2M? Você não fez isso. Porque todo operador comuta com ele mesmo. Isso é um resultado óbvio, né? Se eu pego o comutador de P com P, quanto é que isso vai ser? Isso aqui vai ser PP menos PP. Todo operador comuta com ele mesmo, que é 0. Então, se eu tenho se no meu hamiltoniano existe P ao quadrado, no hamiltoniano quântico vai ser simplesmente operador P ao quadrado. Aqui não tem nenhuma discussão a respeito disso. Você só vai ter que fazer essas permutações quando os operadores não comutam, né? Porque se eles comutarem, imagina que P comutasse com L, que comutasse com X. Imagina que todo mundo comutasse quanticamente, né, os operadores. Tudo isso daqui, então, seria a mesma coisa. Então, estaria somando 6 parcelas iguais e dividindo por 6. Então, não muda o resultado. Bom, vamos para a segunda parte da primeira quantização, então, né, que é a parte que diz respeito às relações de comutação entre os operadores. Uma das coisas que tem que ficar, pelo menos assim, bem intuitivas, né, é que se a gente passa do formalismo clássico para o formalismo quântico, fazendo com que as grandezas virem operadores e que operadores não necessariamente comutam, a gente tem que colocar de alguma forma como que essas relações, como é que esses operadores deixam de comutar, né? Primeiro de tudo, a gente tem que falar se os operadores comutam ou não, e se eles não comutam, quanto que vale o comutador. E como a gente vai ver, né, ao longo do curso inteiro, o que define operadores, por exemplo, de momento, são determinados comutadores. O que define momento angular são determinados comutadores. A única forma que a gente viu de construir os operadores até então é analisando as possíveis medições. Então, por exemplo, a única coisa que eu falei sobre o operador de momento é que se eu faço medições de momento, esse operador tem que existir. Eu falei que os cats P são autoestados do momento, e eu defini esses caras de forma que o operador P atuado no autoestado de momento vai dar o momento daquele autoestado vezes o autovetor. Isso é uma forma de eu definir o momento, né, a atuação dele, mas eu preciso de mais informações para definir esse cara. A gente sabe já da mecânica clássica que no momento linear não tem qualquer comportamento, o momento angular não tem qualquer comportamento. Existem comportamentos físicos que são associados a cada
grandeza física. E o análogo a isso na quântica, né, o mecanismo que vai fazer com que a gente tenha noção se o comportamento daquele operador é um comportamento de posição, é um comportamento de momento angular, energia, são suas relações de comutação. Então, para poder fazer uma motivação das relações de comutação, da mesma forma que a gente pega o hamiltoniano clássico e simplesmente troca por operadores, quando a gente vai fazer a descrição hamiltoniana da mecânica clássica, aparece uma certa operação, um certo operador, que se chama Cauchy de Poisson. Ele pega duas grandezas físicas, né, o Cauchy de Poisson de duas grandezas físicas vai dar uma terceira grandeza. Então, por exemplo, imagina que nós estamos analisando um problema unidimensional, ok? Que eu tenho x e eu tenho um momento associado à posição x. Uma das operações que é possível de ser feitas, né, na mecânica clássica é o Cauchy de Poisson de P de x com P. Uma das coisas que acontece na mecânica é que toda vez que a gente faz o Cauchy de Poisson da posição com o momento, isso sempre, com o momento associado a essa posição, esse cara daqui sempre vai dar 1, necessariamente. E quando a gente vai analisar as propriedades do Cauchy de Poisson, elas têm as mesmas propriedades do comutador. Ela é uma operação antissimétrica, é linear, né, vale aquela identidade de Jacobi que eu falei que eu não explicitei, mas é obedecido pelos dois. Ou seja, existem muitas correspondências entre o Cauchy de Poisson e os comutadores. De forma que a segunda parte da primeira quantização nos diz que, da mesma forma que a gente pega as grandezas e leva aos operadores, aonde tiver, né, onde tiver presente na mecânica clássica o Cauchy de Poisson, a gente vai trocar eles por 1 sobre IH barra e trocar o Cauchy de Poisson pelo comutador. Então, por conta disso, por exemplo, né, uma das relações de comutação que define operadores de posição e momento vai ser que x com P, no caso aqui o momento associado à coordenada x, claro, esse cara daqui vai dar IH barra. Claro, isso aqui para um problema unidimensional. Imagina que a gente esteja num problema tridimensional. A gente vai ter as relações, né, para as posições y e momento y. Né, isso aqui também é igual a IH barra. E a gente também vai ter para a posição, né, z e para o momento na direção z. Todos eles valem IH barra. Além disso, a gente também tem que os comutadores, né, de posições, todos eles vão dar 0. E esse resultado daqui, ele é uma consequência de que, se você tira os colchetes de Poisson desses caras, todos eles dão 0. Então, na passagem para a mecânica quântica, né, os comutadores vão dar 0. E as mesmas coisas para os momentos. Então, Px, no caso x, né? Então, Px com Py vai ser igual a Px com Pz, que vai ser igual a Py com Pz. Então, ou seja, da mesma forma que existem comportamentos na mecânica clássica que caracterizam posições e momentos, existem características que os operadores têm que respeitar para que eles possam ser operadores de posição e momento. Então, no processo de quantização, se por alguma razão essas relações de comutação não forem satisfeitas, os seus operadores de posição e momento não podem formar um par de posição e momento. Ele tem que ser outra coisa, né? E outra informação importante, né, outros colchetes que estão faltando, se você tira posição com um momento que não diz respeito a ele, então, por exemplo, y é x com py, ou então, por exemplo, y com pz, ou qualquer outra combinação, certo, de uma posição com um momento não respectivo, tudo isso daqui vai dar 0. Os únicos que dão diferente de 0 são do momento com sua própria posição. E como a gente vai ver mais para frente, né, esses resultados daqui, a não comutação desses caras, indicam que existe relação de incerteza, necessariamente. Né, o que a gente vai ver é que toda vez que os computadores forem iguais a 0, significa que as grandezas desse computador você pode saber com precisão ambas. Quando você tem um computador diferente de 0, necessariamente existe uma relação de incerteza entre elas. Você não consegue saber as duas ao mesmo tempo com qualquer precisão. É claro, existem outras grandezas na física. Por exemplo, né, quando a gente vai trabalhar com momento angular, que nós vamos trabalhar com momento angular, inclusive é o próximo tópico, né, momento angular de spin, mas da mesma forma, quando a gente for trabalhar com momento angular, existem relações de comutação que definem o momento angular. Não vou tratar das relações de comutação de outros operadores, né, como momento angular agora, porque eu só vou tratar nesse momento de x e p, porque são as grandezas onipresentes.
né, sempre que qualquer grandeza que não seja posição e momento, eu só vou falar das relações de comutação quando chegar na hora de discutir dessas grandezas. Mas que fique claro que toda vez que eu chegar e falar, olha, vamos trabalhar com essas grandezas, as relações de comutação delas são essas, é como motivação a primeira quantização vindo do formalismo hamiltoniano da mecânica clássica. Então, quando a gente fala de primeira quantização, é um pacote. Ela envolve tanto você pegar a hamiltoniana clássica e simplesmente colocar chapéu em todas as grandezas físicas, certo? Sair da grandeza clássica e colocar o operador. Além disso, né, se tiver multiplicação de grandezas físicas, você vai colocar todas as permutações dos operadores, porque eles podem não comutar. E como eles podem não comutar, a primeira quantização também vai te falar quais são as relações de comutação. Todas elas, né, ninguém inventou isso. Tudo isso aqui vem, né, motivado do formalismo hamiltoniano. Então, é basicamente isso a primeira quantização.